Tudo bem, moçada? Professor Alan Hirata, Direito Constitucional, mais uma aula para a Polícia Civil do Paraná, aula de nacionalidade, exercícios, tá? Exercícios de nacionalidade, posiciona seu material aí, ó. Beleza? Essa é a primeira questão. Tá? Enquanto você ajeita aí, eu desejo a você muita saúde e paz. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Energia boa, hein? Ó, aquele axé pra você. Tudo bem? Muita garra, muita força, muita determinação. Tá certo? Não desanima não, guerreiro. Tamo junto. Tamo junto para atingir o objetivo. Vamos lá? Então vamos lá. Ó, um texto aqui. O Márcio é empregado de uma empresa privada brasileira, estava a serviço da empresa na Itália, onde casou-se com uma italiana e tiveram seu primeiro filho naquele país. Tá? Então, ele estava, ó, uma empresa privada, tá? Ele não estava a serviço do Brasil. Nossa, o que eu fiz aqui? O que aconteceu aqui? Mudei o zoom aqui. Nossa! Mudei o zoom aqui. Ah, agora voltou. Perdão, gente. Tá? Então, estava a serviço de uma empresa privada. Não estava a serviço do Brasil, tá? Muito bem. Márcio fez o registro de nascimento do seu filho na Embaixada Brasileira. Opa! Aí tá resolvido o problema. Tá? 12, inciso 1º, a linha C. Segunda parte. Registrou... Aliás, primeira parte. 12, inciso 1º, a linha C, primeira parte. Registrou no órgão brasileiro, seja embaixada, seja consulado, e essa criança vai ser brasileira nata. Tudo bem? Muito bem. Nesse caso, o filho de Márcio é brasileiro nato. É isso que ele é. Tá? Letra A. Brasileiro nato, porque apesar de nascer no estrangeiro, seu pai é brasileiro e registrou em repartição brasileira competente. É isso aí. Letra A de amor. Correto. Tá? Muito bem. B. Ele vai ser estrangeiro, pois nasceu fora do Brasil e o pai não estava a serviço do Brasil? Se fosse só pela linha B, sim. Mas pela linha C do 12, inciso 1º, ele é brasileiro nato. Tá? Então, a C também fala que ele é estrangeiro. E a D fala que ele é naturalizado. Não. A criança vai ser brasileira nata. Tá? Então, mesmo nascendo fora do território brasileiro, ele pode ser nato. Tá? Ou registrando no órgão competente, como foi o caso, ou vindo a residir e optando a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Nessas duas hipóteses, ele é brasileiro nato. Nascendo fora, desde que seja filho de pai ou mãe brasileira. 12, inciso 1º, a linha C. Valeu? Então, resposta A de amor. Tranquilo? Avançamos? Então, vamos lá. Joana é brasileira naturalizada e que após a naturalização praticou 2 crimes de homicídio que resultaram na morte de Leonardo e Sandra, ambos brasileiros. Muito bem. Ela praticou o ato após a naturalização, tá? Só para deixar destacado aqui. Muito bem. De acordo com a Constituição, é correto afirmar: não será extraditado e não será levado à prisão nela mantido quando admitir liberdade provisória
com ou sem fiança. É verdade. Misturou um pouco do 12 aqui, gente, com finalzinho lá do artigo 5º, tá? Que diz que não extradita, aliás, não vai ser mantido na prisão quando admitir liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Muito bem. Ó, pode ser extraditado? Não. Primeiro, porque ela cometeu contra brasileiros, tá? Quer dizer, então ela não pode ser extraditada se ela cometeu o crime aqui no Brasil contra brasileiros. Por que ela seria extraditada? Não tem cabimento uma coisa dessa. Sim? Tá? Então, vamos lá. C. Pode ser concedida a extradição? Não. Tá? Não será concedida a extradição. Ah, porque os crimes são graves. Não. D. Não será extraditada, mas caso seja presa, ela não terá direito à identificação dos responsáveis. Opa, tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório, diz lá. Tá? Não tem direito? Tem sim. Ou até, vamos só cortar um não, né? Tem direito sim. Tá? Tem direito de identificar os responsáveis por sua prisão ou seu interrogatório. Valeu? E será extraditada? Não. Valeu? Muito bem. Próxima. Felipe e sua esposa Sophie são franceses. Quando Sophie completou 7 meses de gestação, eles decidiram passar férias no Brasil. Mas a intercorrência provocou a aceleração do parto e nasceu prematuramente em Valinhos. Tá? Então a criança nasceu no solo brasileiro. Tá? Eu consigo trocar. Ah, não consigo a cor. Desculpa aqui, viu, gente? Vai ficar com essa cor mesmo. Tá. Então a criança nasceu aqui. Lembra 12, inciso 1º, a linha A. Qual é a regra? Quem nasce no solo brasileiro é brasileiro nato. Só não vai ser nato se ambos os pais forem estrangeiros. É o caso. Ambos são franceses. Mas um deles tem que estar a serviço do país. Como não estavam, eles estavam de férias. Tá? Vamos até marcar isso. Tá? Passar férias no Brasil. Só deixa eu trocar a cor. Tá? Então estava de férias. Então vai ser brasileira nata. Beleza ou não? Sophie e muito bem. Ah, tá. Então, Sophie. Aí tem uma outra história. Que a Jéssica nasceu na Islândia. Tá? Então, só para definir aqui. O filho de Sophie é brasileiro nato. Tá? Muito bem. A Jéssica nasceu na Islândia, é filha de João brasileiro e Loana finlandesa. Jéssica veio a residir e optou depois de atingir da maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, é filho de brasileiro. Ó, vou colocar num verde ou num azul aqui, só para diferenciar, tá, gente? Azul. E veio a residir e optou pela nacionalidade. Então, também é nato. Os dois são natos. Tá? A Marie é a filha, tá? Ambos são brasileiros natos, tanto Marie quanto Jéssica, tá, gente? Muito bem. Marie e Jéssica são naturalizadas? Não.
Ambas são brasileiras natas. Valeu? Ó, a Marie, por causa do 12, inciso 1º, a linha A. E a Jéssica é 12, inciso 1º, a linha C, segunda parte, tá? B. Marie é nata e Jéssica é naturalizada. Não, ambas são natas. Legal pra gente dar aquela revisada, né, gente? E se não prestar atenção, gente, a gente acaba perdendo, hein? Toma cuidado aí. C. Ambas, Marie e Jéssica, somente serão naturalizadas após exigirem pelo menos 15 anos? Não. Elas vão ser natas. Riscamos aqui. É a letra D de desejo. Tá? São natas. Marie é nata e Jéssica pode ser naturalizada. Não. Também é nata. Valeu? Avançamos? Tá tranquilo até aqui, gente? Tá? Qualquer coisa dá aquela revisada. Bom essas questões com casos práticos, porque se vier para a prova, tá certo? Se vier na prova, a gente garante também. Valeu? Então vamos lá. Um dos requisitos básicos para a investidura no cargo público é ter nacionalidade brasileira. A Constituição brasileira, no 12, inciso 1º, estabelece que são natos. Letra A. Item 1. Os que na forma da lei adquiram nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de língua portuguesa, ele quer saber brasileiro nato, tá, gente? Então eu vou sublinhar e vou destacar aqui numa... Agora não dá para... Tá, não dá para... Muito bem, ele quer nato. Ó, essa situação aqui, se for de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, é para brasileiro naturalizado. Ela tá certa, mas é para brasileiro naturalizado. E nas provas, eles adoram trocar hipótese de nato com naturalizado, porque você vai lembrar de ter visto uma situação dessas. Isso está certo, mas isso está certo para naturalizado. E a pergunta que é sobre brasileiro nato. Deixa eu ver se agora eu consigo. Não dá. Beleza? Muito bem. 2. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do país. Opa, se eles não estiverem a serviço do país, aí é brasileiro nato. Tá? Aí é brasileiro nato. Vamos destacar. 3. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. 12, inciso 1º, a linha B. Brasileiro nato também. Tá? 4. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, sem condenação criminal, desde que requeram. Isso estaria certo também para naturalizado. Mas lembremos que a pergunta fala de brasileiro nato. Então, riscamos. 5. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente, brasileira competente, ou venham a residir e optar qualquer tempo depois de atingida a maioridade. 12, inciso 1º, a linha C, brasileiro nato. É isso aí. Então, como que é? Acho que é 2, 3 e 5?
2, 3 e 5. 2, 3 e 5, letra C de Cafuné. Valeu? Muito bem. Avançamos? Tá querendo a correta, hein? Tá? São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de língua portuguesa 1 ano e idoneidade moral. Igualzinho àquela. É brasileiro naturalizado, não brasileiro nato. A pergunta que é nato. Quer dizer, a linha A diz que é nato. Isso está certo se fosse naturalizado. B. De maneira nenhuma a lei poderá estabelecer distinção entre nato e naturalizado. Tá? Pode, nas hipóteses que a Constituição fixar. 12, parágrafo 2º. Tá? A lei não distinguirá, salvo nas hipóteses previstas na Constituição. 12, parágrafo 2º. 12, parágrafo 2º. C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venham a residir e optem a qualquer tempo depois de atingida a maioridade, são brasileiros natos. É isso aí. 12, inciso 1º, a linha C. 12, inciso 1º, a linha C. Perfeito. D. Será declarada a perda da nacionalidade o brasileiro que adquirir outra sem ressalvas. Não, você tem ressalvas lá. 12, parágrafo 4º. 12, parágrafo 4º. Tudo bem? Sim? Dá uma respirada e vamos continuar. Tá certo? Tá querendo a correta. Tá? É sobre a nacionalidade. Letra A. São natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do país. Lembra aquela questão lá que eles estavam de férias? Se está de férias, aí tudo bem. Então, tá certo. Tá? Se não está a serviço do país, é brasileiro nato. 12, inciso 1º, a linha A. Então, A tá certa. Vamos ver as outras aqui. E não é fácil não, né, gente? Mas com muita determinação, com muita gana, muita disposição, a gente vai atingir o objetivo. Não vai não? Tá? Me ajuda a te ajudar aí, vamos atingir o objetivo. B. A lei não poderá estabelecer distinção entre nato e naturalizado, salvo nos casos previstos em lei complementar, não. Salvo nos casos previstos na Constituição. De novo, 12, parágrafo 2º. C. É privativo de nato o cargo de membro da Câmara? Não. Só a presidência. Muito importante, cargo privativo de brasileiro nato, 12, parágrafo 3º. 12, parágrafo 3º, tem que saber de cabeça, tá? Deputado é cargo privativo de brasileiro nato? Nem deputado, nem senador. Só a presidência da Câmara e do Senado. Beleza? Então, vamos lá. D. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por decisão administrativa em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, não. Em virtude de decisão judicial, tá? Perda de nacionalidade, 12, parágrafo 4º, tá? Mas não por decisão administrativa. Decisão judicial. E é fator impeditivo de aquisição de nacionalidade brasileira a condenação por improbidade administrativa de cidadão estrangeiro residente no país por período superior a 15 anos. É impeditivo? Não. Tá? Isto não está lá entre os impeditivos.
Vamos lá? Questão 7ª. Muito bem. O Simon nasceu na Inglaterra, o Simon, né? De mãe irlandesa durante o período em que seu pai estava como embaixador do Brasil. Tá? Então, Simon é brasileiro nato. 12, inciso 1º, a linha B. Tá? Então, Simon é nato. Valeu? Fritz nasceu na Alemanha, naturalizado brasileiro há 17 anos, reside e exerce legalmente a advocacia há 15 anos. Então, Fritz é naturalizado. Brigitte nasceu na França e se naturalizou brasileira há 2 anos. É processada e condenada no exterior por tráfico ilícito de entorpecentes ocorrido antes da naturalização. Se bem que é tráfico, né? Tanto antes quanto depois. Ela pode ser extraditada, tá? Tá. À luz da Constituição, considerando apenas os elementos fornecidos. Fritz pode ser nomeado embaixador, mas não poderá ser ministro das Relações? Deixa eu só ver aqui. Fritz é brasileiro naturalizado. Não. Ele não pode ser embaixador, porque é privativo de brasileiro nato. 12, parágrafo 3º, tá? Carreira diplomática. Embaixador é um diplomata, tá? Então, não. B. Brigitte não poderá ser extraditada? Pode sim. Porque praticou tráfico ilícito de entorpecentes. Quinto 51. Simon é considerado estrangeiro? Não. Simon é o primeiro, né, gente? Simon é brasileiro nato. Porque o pai estava a serviço. Ao passo que Brigitte pode ser extraditado. Pode sim. Fritz pode ocupar qualquer cargo aqui de carreira? Ó, isso aqui também está errado. Marquei o outro errado. Então escolhe o erro aí. Tá. D. Simon é brasileiro nato. Verdade? E Fritz não pode ocupar qualquer cargo de carreira diplomática. É isso aí. Aonde está isso? Simon é nato, 12, inciso 1º, não, 12, inciso 1º, a linha B. E Fritz não pode por causa do 12, parágrafo 3º. Beleza? Então, D de desejo está certo. Vamos ver a última. Brigitte não pode ser extraditada? Já vimos que pode. Porque ela é naturalizada e praticou tráfico ilícito de entorpecentes. E Fritz pode ser embaixador como ministro? Ministro, ele até pode, das relações exteriores, mas ele não pode ser embaixador. Isso ele não pode. Valeu? Muito bem. 8. O ius sanguíneo é critério para fixar-se a nacionalidade primária? Não. A primária mesmo é pelo ius solis. Tem que... O critério mesmo, a regra é o ius solis. O ius sanguinis também é um critério de fixar a nacionalidade primária. Tá? Mas aí cabia até um recurso de que banca isso aqui. Tá? Mas o certo mesmo é a B, ó.
Apesar de um recursinho aqui na A, mas a B está correta. Heimatulus é a mesma coisa que o apátrida, tá? Na verdade, Heimatulus. E os Lossi e os Solis é o critério para nacionalidade do apátrida? Não. É para nacionalidade primária. E os Lossi é você ser polinacional? Não. Nacionalidade secundária é a mesma que involuntária? Não, porque você faz a opção. Na secundária é do brasileiro naturalizado. Então você tem uma e você quer adquirir a brasileira. Então é voluntária. Você que pede isso. A involuntária é da primária. A primária você é brasileiro nato, mesmo que você não optou. Na secundária você tinha uma e adquire a brasileira voluntariamente. Valeu? Então, B de bicota. Estamos quase acabando aí, tá? Muito bem. O Pompônio, Pompônio, hein? Nasceu na Áustria, pai austríaco, mãe brasileira. E estava lá a serviço. Então, o Pompônio é brasileiro nato, hein? Tá? Mãe brasileira e tal, só destacar aqui. Tá? Brasileiro nato. Letra A. Nossa, que fácil. Se vier residir e optar, não. Porque é o 12. Esse aqui é o 12 inciso primeiro. É o 12 inciso primeiro, a linha C. E ele é brasileiro nato por causa do 12 inciso primeiro, a linha B. Tá? Cuidado aí para não confundir. Beleza? Pode se tornar naturalizado ou não, porque ele é nato. Vai ser nato se for registrado. Não, não precisa disso. Tá? E vai ser nato se vier a residir? Também não precisa disso. Isso é para naturalizado até. O Pedro é filho de casal de pai brasileiro e mãe croata. Nenhum deles a serviço do país. Nasceu na Rússia. E 20 anos depois veio ao Brasil e optou aqui por estabelecer residência, optando pela nacionalidade brasileira. Tá? Ele é nato. Tá? 12, inciso 1º, a linha C. Ele é pelo ius sanguíneo. Tá? 11. Extradição. É vedado para natos e permitida para naturalizado independentemente do crime? Não. 551, crime comum antes da naturalização ou tráfico ilícito de entorpecentes. B. É vedado para nato e naturalizado? Não. Independentemente do crime? Não. C. É permitido para o nato? Não. Nato não pode ser extraditado. D. É vedado para os natos e permitida para o naturalizado para crime comum praticado antes ou por comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes. É isso aí. Quinto 51.
Eita, tá difícil de assim. E aí, é vedado para o nato e permitido para os naturalizados por crime comum e comprovado envolvimento, desde que praticados antes. Não. No caso de tráfico de drogas, tanto faz, antes ou depois. A qualquer momento. Tá? Muito bem. 12. São natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses estejam a serviço do seu país. Não, se eles estiverem a serviço do país, não vai ser nato. Já falamos aí 12, inciso 1º, a linha A. B. Nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer não esteja a serviço. Tá? Não, um deles tem que estar a serviço. C. No estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venham a residir e optar a qualquer tempo depois de atingida a maioridade. É isso aí. 12, inciso 1º, a linha C. D. Em Portugal, de pai ou mãe brasileira, desde que a mãe tenha residência fixa no Brasil. Nada a ver isso aqui, né? Muito bem. 13. Nossa, quantas questões tem aqui? 18. Vai ser um pouquinho mais longa essa aula. Não. Tá. Sentença proferida por juiz federal declarou o cancelamento da naturalização do brasileiro naturalizado em virtude de atividade nociva. Muito bem. Nessa hipótese, considerada a Constituição, o cancelamento da naturalização é uma das hipóteses. É 12, parágrafo 4º, a linha A. Tá? Letra A. Pela razão cabível, por decisão de órgão competente, sendo que somente após o trânsito em julgado respectivo acarreta a perda dos direitos políticos. É isso aí. Aqui fala que está errado, porque fala que é independentemente do trânsito em julgado. A C fala que é descabido. E não é, depois você dá uma lida com mais calma. Tá? A D fala do STJ. E aí fala que é descabido. E depois vai para o Supremo. Também não vai para o Supremo. Muito bem. 14. Filho de brasileiro nascido em país estrangeiro, no qual sua mãe estava a serviço. Tá? Então ele é nato. Tá? Ele quer ser deputado federal, tem 25 anos, tudo bem. A gente não viu aqui, quer dizer, já viu na aula, não. Aqui ele tem idade, porque a idade é 21 para ser deputado. 14 parágrafo 3º, tá? Então não há problema dele ser candidato. Muito bem. Não pode se candidatar? Pode sim. É privativo de nato? Não. Privativo de nato é a presidência da Câmara, mas de qualquer forma ele é nato também. Então não há problema. Tá? B.
pode se candidatar desde que requeira a nacionalidade brasileira para se tornar naturalizado. Não, ele é nato. C. Pode candidatar, embora não possa vir a ser presidente da Câmara. Pode sim, ele é brasileiro nato. Tá? Presidente da Câmara é cargo privativo de brasileiro nato, mas ele é brasileiro nato. Não há problema nenhum aí. D. Pode se candidatar, bem como vir a ser presidente da Câmara por se tratar de brasileiro nato. Perfeito isso. E. Não pode se candidatar. Pode sim, por não ser nato. Errado também, porque ele é nato. Nem reunir-se condição para se tornar naturalizado. É que ele é nato. 15. De acordo com o texto constitucional, ressalvado uma das hipóteses abaixo, são brasileiros. Nato, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Verdade. 12 inciso 1º, a linha B. Já está até marcado aqui, ó, por que está errado. É a B, porque, veja só, são natos, nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados e venham a residir. Não precisa dos dois. É um ou outro. Tá? Beleza? Ó que bobagem, né? Pergunta besta, né? Todas as outras estão certas, tá? Muito bem. Aguenta mais um pouquinho, gente. Mais 3 perguntinhas, ó. E essa aqui é curtinha, tá? Aguenta mais um pouquinho. Com relação aos direitos fundamentais, são privativos de nato, exceto qual não é privativo de nato. Tá? Qual não é? 12, parágrafo 3º, hein? Ministro de Estado. Letra A. 12, parágrafo 3º. Essa não é privativo de nato. Só ministro de Estado da Defesa. Só ministro de Estado da Defesa. Tá? Muito bem. 17. Vamos lá. À luz do que estabelece. São brasileiros naturalizados os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que os pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço. Não. Nesse caso, eles são brasileiros natos. 12, inciso 1º, a linha A. B. São natos nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venham a residir antes da maioridade alcançada, optem por isso. Não precisa ser antes da maioridade. O texto fala a qualquer tempo. A opção tem que ser feita após, tá certo? Mas ele pode residir a qualquer momento. C. São naturalizados que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de língua portuguesa 1 ano e idoneidade moral. Perfeito. É 12, inciso 2º isso. A linha A, né? Perde a naturalização não por decisão do presidente da República, por decisão judicial. E cargo de carreira diplomática é de nato ou naturalizado. Não, carreira diplomática é só para nato. E vamos fechando, tá? Que é a correta. São natos todos os nascidos no estrangeiro, desde que filho de pai brasileiro? Nada a ver isso aí, né?
Mesmo sendo filho de pai ou mãe brasileiro, tem outras condições. São naturalizados todos os estrangeiros que requeiram a nacionalidade cujo país de origem mantém reciprocidade em favor? Não. Isso é só para português, tá? Todos os estrangeiros, não. C. A lei pode estabelecer distinção entre nato e naturalizado, observadas as demandas de segurança e soberania nacional? Não. Observada a Constituição, né? D. O nato pode perder a nacionalidade mediante manifestação expressa de vontade, adquirir outra nacionalidade derivada. É verdade. Se bem que isso aqui vai depender da banca, tá, gente? E do autor ali, tá? Porque tem do autor. Mas a maioria considera isso mesmo. Tá. Quanto a brasileiro nato que praticou alguma atividade nociva ao interesse nacional, recairá a perda? Não. Ele é nato, tá? Recairá a perda? Não recairá. Opa, não estou conseguindo marcar. Mas marca. Marcou, chegou. Então era isso. Uma aula um pouco mais longa, gente. Vocês me perdoem. Tá certo? Mas a gente revisa mais assuntos. Valeu? Ótimos estudos para você e beija muito.